Ai, Thalita, isso é loucura. Dane-se se é loucura. O que importa? Não é você conseguir o que você quer? Então dane-se se é loucura. Só faz. Prenda-me se for capaz. Esse é o título de um filme com Leonardo DiCaprio, onde ele faz um monte de coisas, ele se coloca em várias situações, interpretando pessoas que ele nem é. Mas ele faz tão bem, tão bem, tão bem, ele acredita que aquilo é tão real, que ele consegue convencer todo mundo de que ele é realmente a pessoa que ele diz ser. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Viver como se fosse real até que os nossos sonhos se tornem realidade. Porque uma dúvida muito comum de todas as pessoas que querem co-criar é: tá, beleza, entendo, eu tenho que visualizar, mas e aí? Eu tenho que ficar deitada aqui na minha cama esperando o universo tomar as providências para trazer o sonho até mim? Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Seja muito bem-vindo, vidas, a mais um dos nossos bate-papos. E hoje a gente vai tratar um pouquinho disso, né? O que é ação? Até onde vai a nossa ação? Como a gente age? Para quem ainda não me conhece, está caindo de paraquedas aqui, eu me chamo Thalita, eu sou terapeuta Theta Healing e ajudo as pessoas a tirarem aquele monte de crenças e de tralhas que estão atrasando o desenvolvimento, a expansão, a evolução e atrasando, inclusive, o que faz e atrasando, inclusive, elas chegarem aonde quer chegar, na realização de um monte de sonhos. Quais são os sonhos? São vários. É o seu sonho individual. Então, eu como terapeuta, ajudo você a tirar todas essas travas que estão te impedindo para que você chegue mais rápido aonde você quer. E sem mais delongas, vamos logo para o que interessa, que nós vamos falar um pouquinho exatamente disso. Como é que a gente faz para chegar mais rápido naquilo que a gente quer? Muitas pessoas se perguntam o seguinte: será que eu tenho só que visualizar e aí eu não vou agir? Eu não tenho que fazer absolutamente nada? E essa pergunta me veio várias vezes durante os meus estudos, enquanto eu estava estudando sobre cocriação, sobre como que a gente pode, né, transformar a nossa vida na vida dos sonhos. E muitas pessoas aqui, inclusive aqui mesmo no YouTube, falam, né, que a gente tem que visualizar e visualizar e visualizar e visualizar. Mas e a ação? Onde é que fica a ação? E se ela existe, qual deve ser a ação correta? Porque vamos pensar. Se eu imagino que eu tenho 500 mil reais no banco, tá? Olha, eu tenho 1.000 milhões no banco, beleza. E aí eu olho para aquele dinheiro, imaginação, tá, gente? Isso é na minha imaginação. Eu tô imaginando, tô cocriando, eu tenho 500 mil ali no banco. E daí eu chego em casa e começo a olhar minhas contas. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer para pagar minhas contas? Ai, meu Deus do céu, tem que pagar isso, tem que pagar o cartão, tem que pagar o aluguel, tem que pagar. Uma pessoa que tem 500 mil reais na conta, ela vai se preocupar em conta que tem para pagar? É óbvio que não, é claro que não. Mas aí você pode falar assim: tá bom, Thalita, eu não vou me preocupar, mas as contas estão lá, então como é que eu vou fazer? Porque assim, eu tenho que acreditar que os 500 mil estão lá na minha conta, mas eu não posso duvidar disso. Ok, mas como que eu vou fazer com as contas? Então vamos lá. Uma pessoa que tem 500 mil reais na conta e ela tem dinheiro de sobra, beleza? Se você acredita que aquilo realmente é real, você jamais pode pegar uma conta e falar: ai, como é que eu vou pagar essa conta? Eu não sei de onde que eu vou tirar dinheiro. Por quê? Porque aí você está duvidando, e se você duvida, é como se você tirasse a sementinha da terra. Ela não vai germinar, e não vai brotar, e não vai nascer. Então, qual é a forma correta? As contas, elas vão estar lá. Mas você precisa interpretar. Lembra lá do ator do Leonardo DiCaprio que eu falei? O que ele fazia, gente? Só para contextualizar, depois procurem esse filme lá, que ele é muito legal para vocês conseguirem ter uma ideia sobre essa questão da interpretação na vida sobre as coisas que a gente quer. A gente precisa convencer não só a gente, mas o universo de que aquilo é real. Lá no filme, ele passa por um problema ali familiar e ele sai de casa. E ele quer ser uma pessoa bem-sucedida, notada, vista, importante. E ele começa a fazer algumas coisas ilícitas naquela, tá? E se você
tirem do contexto, mas era assim, era ilícito as coisas que ele fazia, mas o que é importante ali pra gente é observar a forma como ele fazia. Num determinado momento, ele acredita que ele quer ser ele quer, na verdade, ser um piloto. Só que ele tem 16 anos, ele não tem a menor condição para isso. Então, ele começa a pensar no que ele poderia fazer para se tornar um piloto. E ele começa a ter algumas atitudes, algumas ações, como se ele já sendo um piloto. E aí ele pensa, bom, para eu ser um piloto, eu preciso comprar primeiro um uniforme. Então, ele foi lá e mandou, né, comprou um uniforme, mandou fazer um uniforme sob medida para ele. Daí, depois que ele fez esse uniforme, ele precisava entrar no aeroporto, só que ninguém ia deixar. Então, ele bolou toda uma estratégia ali para poder entrar. Ele foi numa faculdade que tinha ali naquela cidade, era na Panam, se eu não me engano, que ele queria trabalhar, que ele queria ser piloto. E aí ele foi ali numa faculdade ali naquela cidade, fingiu que era um piloto, que estava fazendo uma seleção de aeromoças, e ele veste essas mulheres como aeromoça e ele entra no aeroporto cercado por aquelas mulheres, e aí ninguém desconfia que ele não é piloto. E aí ele entra no avião, se identifica como piloto, as pessoas veem a vestimenta dele, vê como ele se comporta, ele se porta. Ele tem todo o jeito de ser piloto, os trejeitos, a fala, a postura. E aí eles olham para ele, dá um lugar lá de piloto, né? Não de pilotar a aeronave, né? Obviamente, mas nos aviões tinha um lugar que era para dar carona para piloto. Então eles colocam ele ali no banco de carona da aeronave e ele viaja para o mundo inteiro fazendo isso. O que é importante aqui pra gente? A forma como ele se porta, porque ele acredita tanto que ele é um piloto, que ele convence todo mundo ao seu redor, inclusive ele. Ele acha realmente que ele é um piloto. Assiste o filme, é muito bom o filme. Meu filho que tá tossindo aqui, então vocês não liguem não. E aí, o que acontece é que a gente precisa fazer a mesma coisa, nós precisamos nos convencer de que aquilo é real. Então, a primeira coisa que você pode fazer para se convencer, obviamente, é fazer a sua... Primeiro saber o que você quer. Então, saiba o que você quer. Lembra do ditado, quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Depois da só não reclamar de onde esse caminho vai dar. Mas, então, tenha certeza, saiba com clareza o que você quer, aonde você quer chegar. Então, assim, ó, é o clímax, é o topo, sabe? Aonde eu quero chegar? Eu quero subir naquele morro ali, naquela montanha. Aquele topo é onde você quer chegar. E aí, gente, pode ser N coisas, tá? É o seu sucesso, é o seu topo, tá? E aí você vai ter clareza disso. Quando você trouxe clareza para isso, a segunda coisa que você vai ter que fazer é visualizar, que é a forma como a gente pede. Então, eu vou deitar na minha cama, e aí eu vou visualizar o que eu quero. Visualizei o que eu quero, e você não precisa fazer uma visualização longa e gigantesca e não sei o quê. Não, pode ser apenas um detalhe. Eu tive uma vez uma visualização de uma casa, de um local onde eu queria morar, e era uma casa específica. E eu visualizei apenas a varanda dessa casa. Eu não visualizei a casa inteira, como que ela era por dentro, não. Eu apenas visualizei a varanda daquela casa. E nessa visualização é importantíssimo que você não esteja como um telespectador. Não se coloque vendo a imagem, se coloque na imagem. Como que você vai fazer isso? Se você está se visualizando, mas está conseguindo visualizar simplesmente você olhando uma imagem, então eu vou te ensinar um truque aqui. Você vai imaginar a imagem, beleza, você tá lá na imagem. Agora imagina você descendo nessa imagem, entrando ali no seu corpo, como se aquela pessoa que fosse ali fosse uma roupa. E aí você vai se vestir de você mesmo. Imagina você se vestindo as pernas, vestindo os braços, né? Vestindo pôr na cabeça e fechando um zíper. Isso ajuda você a se colocar presente naquela realização. Depois que você fez isso, que aí a gente entra no nosso tema principal. Eu não preciso fazer nada.
eu tenho simplesmente esperar, né, as coisas caírem do céu? Eu não preciso ter nenhuma atitude? É claro que sim. A atitude principal é a visualização. Engana-se quem pensa que visualizar não é ação. Isso é uma ação. Manter a energia positiva da visualização é uma ação. Como que a gente mantém a energia positiva da visualização? Mantendo a nossa fé de que aquilo já é real. É real. É real. Pronto. Acabou. Uma coisa é real. Você duvida de uma coisa que é real? De que você tá vendo ali na sua frente? Eu tenho aqui um estojo aqui na minha frente. Ele é real. Eu toco nele. Eu não duvido que ele tá aqui. Ele tá aqui. Eu toco nele. É isso que a gente tem que fazer. É imaginar como sendo real. E aí, quando a gente tem a fé de que aquilo é real, isso já é uma ação. E é a principal ação que existe. Por quê? Porque através dessa fé consistente até que a coisa se realize, é que o universo vai trabalhar para trazer aquilo para você. Então, isso é inegociável. Inegociável para a cocriação. Você precisa manter a sua fé, a sua crença. Você precisa continuar acreditando até que se torne real. Daí, vou dar para vocês aqui um exemplo de um escritor muito famoso. Se você não conhece, depois procura algumas coisas dele, que ele é muito bom, chama Neville Goddard. E ele conta uma história que ele tinha ali um treinador, né, que treinava ele, que ensinava ali para ele, né, as coisas que ele aprendia sobre cocriação. E essa pessoa, esse mestre dele, um dia ele chegou para esse mestre e falou assim: mestre, eu nunca tive vontade de voltar na minha cidade, mas de repente me deu uma vontade de voltar na minha cidade natal. E aí o mestre dele falou assim: você quer isso? E ele falou sim. Ele falou: então tá feito. Você já está, ele falou o nome da cidade, você já está em tal cidade. E aí ele falou que saiu dali, né, leve, e assim, ele podia se sentir já na cidade. Daí passou uma semana e nada aconteceu, nada. E ele falou pro mestre dele: mestre, nada aconteceu. E o mestre dele falou: você já está em tal lugar. Se você já está em tal lugar, se comporte como já estando em tal lugar. E ele conta que essa cidade que ele nasceu, que ele viveu quando mais jovem, era uma cidade totalmente diferente de Los Angeles, se não me engano, que ele morava. E por quê? Porque era muito arborizada, tinha muita árvore, tinha muitos coqueiros nas avenidas, né? O ar era puro. E aí o mestre dele falou para ele se imaginar como estando lá. E aí ele saía na rua e ele ficava imaginando, né? Como se ele já estivesse lá. E ele falou que ele sentia o cheiro, né, da pureza do ar, dos alimentos que se faziam ali naquela cidade. Ele caminhava e ele olhava assim, ele andando em Nova York, eu acho que ele estava. Enfim, era uma dessas cidades aí. Daí ele passava e ele olhava para as vitrines como se ele estivesse olhando para as vitrines da cidade natal dele. E ele olhava e percebia cada detalhe, cada tudo. Ele já não estava mais lá em Nova York, ele estava na cidade natal dele, embora fisicamente ele estivesse em Nova York. Mas aí passou mais uma semana e ele chegou pro mestre e falou: mestre, nada. E o mestre falou, aí o mestre, né, nesse dia ele não falou nada, ele simplesmente levantou de onde ele estava, entrou no escritório, bateu a porta e antes de fechar a porta ele falou: eu não vou te falar mais nada. E aí ele ficou apreensivo. Daí, quando faltava uns dias para o Natal, ele falou com o mestre: mestre, nada, né? Não aconteceu nada. E o mestre falou com ele: eu já disse que você está na sua cidade natal. Falou o nome da cidade. E aí ele falou: ai meu Deus, né? E aí o que aconteceu um dia depois foi que ele recebeu uma carta. E era uma carta do irmão dele. E dentro desse envelope da carta tinha $50. E na carta o irmão dele dizia o seguinte: Neville, eu sei que você não está trabalhando. Então eu gostaria de que você viesse para cá, para nossa cidade natal, porque a gente gostaria de fazer um Natal, a festividade, né, do Natal, e que todos os irmãos estivessem presentes,
porque a gente nunca teve a oportunidade de ficar todo mundo presente no Natal. Então, eu gostaria de reunir todos os nossos irmãos. E esse dinheiro que eu tô mandando aí para você é caso você precise de comprar uma roupa, um sapato. E o Neville tinha falado pro mestre dele que não, como que ele iria? Ele estava desempregado, ele não tinha dinheiro para comprar roupa, ele não tinha dinheiro para viajar, não tinha dinheiro para nada. E o mestre dele falou, não se preocupe, o como não é com você. E aí, quando ele recebeu a carta do irmão, ele ficou, né, muito eufórico, muito feliz, e correu para contar pro mestre dele, né? E aí o mestre dele, pois é, você está em tal lugar. Falou que ele estava na cidade natal dele. Daí ele foi lá comprar as passagens, era de navio e tal, e aí a pessoa falou com ele assim, olha, Neville, o irmão dele se propôs a pagar tudo, né, todos os gastos, e aí ele foi lá comprar, e aí a pessoa falou, olha, você pode vir, porém, que esse é o último navio que sai, já tá cheio. E não tem mais passagem de primeira classe. Você vai ter que ir até a metade do caminho, até tal lugar lá. Você vai ter que ir de segunda classe e depois você passa para a primeira classe. Daí o mestre dele, ele voltou, né? Falou, fazer o quê? Pode ser isso aí mesmo, né? Ele voltou então para casa e contou para o mestre o que tinha acontecido. E o mestre dele falou, não, você vai de primeira classe. Como nós já havíamos cocriado. E aí ele ficou sem entender, né, como que isso vai acontecer, mas já que, né, metade do caminho já cocriei, já tá acontecendo aqui, então beleza. Lembra, gente, que o Neville, ele duvidava, mas o mestre sempre fazia ele acreditar. Então, depois que o mestre tanto falou, ele se colocava em movimento, ele se colocava em ação. E qual era a ação do Neville? Ele saía nas ruas, sentia o cheiro, sentia, né, as sensações no corpo, ele ouvia, ele via as coisas como se ele já estivesse na cidade natal dele. E aí, quando ele chegou lá para embarcar no navio, o cara do navio, né, a pessoa que embarca, falou, Neville, que bom, você tá aqui, olha, tem uma surpresa para você. Uma pessoa desistiu da primeira classe, não vai viajar mais, então você vai poder ir na primeira classe. E aí ele viajou conforme eles tinham cocriado. Ele foi para a cidade natal dele, lá ele passou o Natal com toda a família, voltou, né, para casa, e aí ele conta que ele ainda voltou com um bom volume de dinheiro, porque ele tinha ganhado lá na cidade dele, lá na cidade natal, né, como presente, e tudo se realizou conforme eles tinham cocriado. E aí ele fala, né, eu agradeço ao meu mestre por me fazer me manter firme no meu propósito da minha cocriação. Então, o que Neville ele explica, né? Que a ação, ela não é necessariamente a ação física, porque senão a gente entra naquela mesma questão lá que eu falei antes, do dinheiro. Se eu tenho 500 mil no banco, como que eu vou estar questionando se eu vou ter dinheiro para poder pagar a conta? Não faz sentido, não é congruente, não encaixa, não dá match. E aí ele fala exatamente isso, que quando a gente coloca quer colocar, né, a nossa força das nossas mãos em ação, no sentido de querer fazer o que o nosso ego acha que a gente tem que fazer para atingir aquilo, a gente acaba fazendo com que a nossa cocriação seja prejudicada. Por quê? Porque isso é um sinal de que eu acredito que aquilo não vai acontecer de forma natural. Então, quando eu penso o que eu tenho que fazer para essa cocriação acontecer, quer dizer que olha só, o que eu preciso fazer para essa cocriação acontecer. Ela já aconteceu ou não já aconteceu? Já aconteceu. Então, se ela já aconteceu, você não pode fazer nada para ela acontecer, porque ela já aconteceu. Entende? Então, a ação, ela tem que ser muito mais voltada para você viver como se já fosse real, até que aconteça, até que se torne real. Então, a sua obrigação primária eu vou viver. Vou te dar um outro exemplo. Imagina, tem uma pessoa que está se formando em terapeuta, uma terapeuta, e aí ela quer ir lá montar um escritório, né? Um exemplo. Quer montar um escritório e quer atender, sei lá, 3 pessoas lá por dia, né? E aí ela pega e tá ali naquela cocriação. Eu vou criar um escritório e tal, vou atender tantas pessoas por dia, eu vou faturar tanto, não sei o que. E, beleza, cocriou.
Mas aí ela levanta de manhã e não faz nada. Ela levanta de manhã, fica o dia inteiro assistindo televisão, fica o dia inteiro de perna pro ar. E, gente, eu tô falando de terapeuta, mas pode ser N, tá? N coisa. Ah, eu quero me tornar, sei lá, uma médica, né? Eu quero me tornar, sei lá, um dentista. Enfim, eu quero abrir uma loja para mim. E aí você vai lá e cocria, eu tô aqui cocriando uma loja cheia de clientes e tal. E aí, de repente, você vai... Como que uma pessoa que já tem uma loja se comporta? Como que um terapeuta que já tem, né, atendimentos ali, que já tem um escritório se comporta? Como que um médico se comporta? Ele acorda de manhã e fica o dia inteiro assistindo televisão? Não, claro que não. Lembra o que eu disse? Que o Leonardo DiCaprio fazia? Ele fazia se tornar real. Ele se vestia como, ele se portava como, ele falava como. Lembra o que o Neville disse? Ele sentia o cheiro, ele andava nos lugares e ele se via, ele sentia que ele estava naquele lugar. Então, vamos dar um exemplo da loja, por exemplo. Você está cocriando, eu quero uma loja, e a minha loja é isso, e eu saio de casa todo dia de manhã, e aí eu abro a porta da minha loja, e não sei o quê. O que você vai fazer? Você vai levantar todos os dias como se você já tivesse a sua loja. Você vai levantar, você vai tomar um banho, vai se alimentar, enfim, você ou toma banho, não toma... Vocês entenderam, né? Você vai levantar, você vai se alimentar, você vai tomar seu café, vai fazer suas rotinas matinais. Que hora você abre a loja? 8 horas da manhã? 9 horas da manhã? Então você vai sair de casa vestido para ir para sua loja. Você vai sair de casa e vai lá para onde você quer que seja a sua loja. Thalita, tô doida? Eu não tô doida. Thalita, você tá doida? Eu não tenho loja. Eu sei que você não tem, mas lembra que você tem que fazer como se já tivesse para ser real? Nós nos tornamos o que nós somos. A gente só consegue ter se nós... Eu só consigo ter se primeiro eu for. Então, você precisa fazer com que seja real para que seja real. Então, você vai se vestir, vai chegar ali naquele local onde você... minha loja vai ser no shopping. Então, se veste e vai para o shopping. Se veste e vai para o shopping. Passa ali na rua, né, do shopping ali, na galeriazinha, na frente ali de onde você quer que seja a sua loja. Imagine lá o seu letreiro. Gente, imagine. Ai, Thalita, isso é loucura. Dane-se se é loucura. O que importa? Não é você conseguir o que você quer? Então dane-se se é loucura. Só faz. Porque se você fizer, você acelera e muito a sua cocriação. Mas o que os outros vão pensar de mim? Você não precisa falar pra ninguém. É o seu sonho. Não é o sonho de todo mundo. É o seu sonho. Então você vai cocriar. Não precisa falar com ninguém o que você está fazendo. É até bom não falar com ninguém o que você está fazendo. E aí você vai lá. Mas o que eu vou fazer depois? Vai pesquisar fornecedor. Senta ali no shopping. Senta lá, pega seu telefone, começa a pesquisar fornecedor. O que mais eu preciso? Eu preciso de fornecedor. Eu tenho... E aí, detalhe, lembra que eu falei que a gente não pode... se eu tiver uma loja, eu tenho que ter fornecedor? Não é isso. Minha loja tá precisando de um fornecedor. Deixa eu procurar aqui um fornecedor bom para minha loja. Eu tô querendo trocar a fachada da minha loja. Deixa eu pesquisar aqui fachada. E aí, você vai pesquisar tudo o que você precisa para sua loja, como já sendo real. Gente, pelo amor de Deus, como já sendo real. A minha loja tá precisando de um fornecedor novo. Eu quero, sei lá, contratar mais pessoas. Deixa eu olhar aqui nas agências de emprego para eu contratar mais pessoas para minha loja. Entende? É como já sendo real. Gente, finja até que se torne real. Vocês já devem ter ouvido essa frase. Você já deve ter escutado essa frase muitas vezes. Finja até que se torne real. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu fiquei meio assim. Falei, como assim fingir até que se torne real, né? Parece que a gente tá mentindo pra gente, né? Parece que... E aí vai vir as vozinhas, tá? Isso é mentira. Você tá doido? Você tá mentindo pra você. O que é isso? Mas faça até calar a boca dessa voz, porque uma hora vai se tornar real e aí ela não vai ter mais o que contestar. E uma hora até ela mesma vai se convencer de que aquilo é real. Tá gostando? Tá gostando? Que eu sei que você tá? Então compartilha, porque a gente sempre tem uma pessoa que a gente quer ajudar. O que você vai fazer? Você vai pesquisar o que eu quero. Você já sabe lá o que você quer. Beleza. Então, agora você vai pesquisar tudo o que você precisa para poder atingir esse objetivo. Então, sei lá, eu quero abrir uma loja para mim. Então, agora você vai passar para a parte
Coletar informações. Vai coletar todas as informações que você precisa saber para poder realizar aqui. Depois que você coletou todas essas informações, você vai escrever. Vai escrever tudinho. Escreveu? Já sabe o que você tem? Beleza. Agora você vai cocriar. Você vai deitar à noite na sua cama. Depois que já tem 100% de certeza do que você quer, você vai deitar à noite na sua cama. 5 minutinhos antes de você pegar no sono, você vai visualizar aquilo que você quer já sendo real, tá? Visualizou, beleza. No outro dia, você vai acordar e você vai fazer a mesma coisa. Visualiza de novo. No meio do dia, gente, não adianta a gente plantar de manhã e no meio da tarde a gente ir lá e passar o facão em tudo. Não adianta a gente ir lá e tirar a semente. A gente precisa se manter firme na nossa cocriação. Como é que a gente faz isso? Foge de polêmica, foge de coisas que deixam a sua energia baixa, foge de pessoas que são muito negativas, de situações muito negativas, de assistir coisas ruins. Então, foge de tudo isso para manter a sua energia o máximo elevada possível, porque se você faz isso, a sua cocriação também fica mais rapidinha. Então, você vai anotar tudo isso, manteve a sua vibração, e aí você vai começar a agir. Porque sim, a gente precisa agir, mas as ações certas. Como que você vai agir? Você vai lá, eu quero montar uma loja. Você vai se arrumar, você vai sair de casa, você vai lá na sua loja, vai lá no local onde vai ser a sua loja. Você vai imaginar como já sendo real. Thalita, mas eu não vou fazer nada. Você não vai fazer nada o dia inteiro no shopping. Você vai ficar o dia inteiro trabalhando, procurando fornecedor para aumentar a sua loja. Você vai ficar procurando mais funcionários para sua loja, mais roupa para sua loja, mais sapato, independente do que você quer aí. Você vai ficar procurando um contador para melhorar, para poder contratar um melhor do que o que você já tem hoje. Vou contar para você aqui uma história de um cara que é muito legal. Ele traduziu um livro que chama My Big Toe. Ele viu esse livro e ele pensou, né? Ele disse que quando ele viu esse livro, ele pensou assim, gente, eu tenho que levar isso para o Brasil. Não pode as pessoas no Brasil não saberem dessa informação. E aí ele pensou, beleza, qual a minha primeira coisa que eu tenho que fazer? Cocriar. Então ele disse que cocriou. Ele falou, eu vou traduzir esse livro, fez a cocriação dele, beleza. Só que para ele traduzir esse livro, tinha um monte de etapas, né? Ele tinha que pedir autorização para o autor, ele tinha que sentar e traduzir o livro, ele tinha que arrumar uma editora de livros, ele tinha que fazer tudo isso. Mas no momento em que ele cocriou, né, que ele decidiu o que ele queria e ele fez a cocriação dele, logo em seguida, a primeira coisa que ele fez foi mandar um e-mail pro escritor. Ele esperou o escritor responder o e-mail dele para ele poder continuar nos próximos passos? Não, porque lembra que já era real, ele cocriou como já tendo traduzido, já era real, a tradução já era real. Então, o que ele fez? Ele mandou um e-mail pro cara, mas ele já foi atrás de gráfica, ele já começou a sentar e traduzir o livro antes mesmo do autor autorizar. Ele já começou a ter todos os passos, porque já é real. Já é. Essa é uma questão de trabalho ali, ó, de traduzir. Ele começou a fazer antes. Aí, depois de um tempo, o escritor respondeu para ele, falou para ele que ok, que ele poderia traduzir. E aí, foi só dar continuidade no trabalho. E ele foi quem traduziu os livros, né, para o português. Mas olha só, ele teve ação. Ação de quê? Ação, é lógico que no caso dele precisou dele ir lá, contratou um tradutor, ele né, sentou, foi escrever. Então, assim, ele teve ações. Então, pega esse exemplo todo que eu dei das suas cocriações, que você vai ver que vai dar certo. E aí você não vai ter esse problema de repente, põe sementinha, tira sementinha, planta sementinha, tira sementinha. Porque senão nunca vai realizar. Essa aqui é a verdade. Você já tá me seguindo? Me conta, você já tá seguindo? Porque se você não estiver seguindo, me segue aqui no YouTube, porque todo dia eu tô lançando um vídeo novo falando sobre
como que a gente pode melhorar a nossa vida. E a única certeza que eu tenho e que você pode ter é que nós somos as responsáveis por criar cada um a sua história. Não adianta culpar um, ou culpar outro, ou culpar Deus, ou achar que é o outro que é responsável, não. Você é responsável por tudo isso que está na sua vida e também é responsável por todas as coisas boas que poderão e que vão acontecer na sua vida. Para isso, você só precisa entender como é que as coisas funcionam, como é que as leis do universo funcionam. E a lei que faz com que a gente realize, né, todos os nossos sonhos é justamente a lei da vibração, que é o que o povo geralmente chama de lei da atração, né? Tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai pra gente. Então, maratona o canal. Assiste todos os vídeos que você vai pegar vários hackzinhos, vários insights de coisas que você pode aplicar no seu dia a dia para ter sucesso na sua vida. Porque, como eu sempre digo, nós estamos aqui para aprender a co-criar, ou seja, a viver, a expandir e ter tudo aquilo que a gente deseja sem precisar sofrer. Então é isso. Então aqui nós falamos sobre co-criar, nós falamos sobre como que a gente age diante de uma cocriação, que não é simplesmente esperar cair do céu. A gente tem sim o nosso papel. E qual é o nosso papel? É viver como se fosse verdade até se tornar verdade. É viver como se já fosse até que se torne real. Detalhe, não estou dizendo aqui para você ficar aí só viajando nos seus sonhos, porque toda a realização das coisas que a gente quer está no momento presente. Meus amores, espero de coração que isso tenha esclarecido um pouquinho mais para você sobre a ação na cocriação, porque eu vejo muita dúvida, inclusive eu fui uma pessoa que tinha muita dúvida com relação a isso. Eu tenho que esperar cair do céu? Não, eu tenho que agir? Sim, tem que agir, mas a gente tem que saber qual a ação que a gente tem que tomar. Então, agora, sabendo disso, tira essa parte da ação ruim da equação e fica só com a ação boa. E bora cocriar, porque a vida tá cheia de coisas maravilhosas esperando por você. Basta apenas você ir lá pegar o que é seu de direito. E é isso que eu te desejo. É isso que o meu eu deseja pro seu eu. Que você tome posse daquilo que é seu por direito, porque você merece. Um super beijo e até a próxima.